Olá, gente. Hoje vamos despertar uma curiosidade no texto de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículo 12. É muito citado no meio, pelo menos no meio que eu pertenço, no meio evangélico, pentecostal. Isso também depende da versão. Através da versão a gente pode ter uma ideia completamente errada, principalmente porque geralmente o povo ignora o contexto dos textos, né? Mateus capítulo 11, versículo 12 diz assim, detalhe, o advérbio de tempo, desde os dias de João Batista até agora. Só um pouquinho para pegar um outro. O reino dos céus sofre violência e os violentos se apoderam dele. Para entender esse texto, você tem que ler todo o contexto, né? O capítulo 11, que vem antes e depois, para você compreender esse versículo aqui. Principalmente o próprio versículo, se você ler, olha o que diz. Desde os dias de João Batista até agora. Agora quando? Quem falou isso? Né? Você vai ver aqui no capítulo 11, versículo 2, que tem todo um contexto. Aí você vai saber quem está falando isso. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência e os violentos se apoderam dele. Vou ler de novo. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência e os violentos se apoderam dele. Volto a dizer. Desde o dia de João Batista até agora quando? Quem estava falando isso? Quando falou? Isso é muito importante. É um dos pontos que começamos a observar para entender esse texto, né? Porque tem versão que diz assim: desde o dia de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força e os violentos se apoderam dela. Ou os poderosos, na verdade, os poderosos se apoderam dela. Impressionante que, vamos ler aqui o texto grego, que nós vamos ver algumas palavras aqui e o significado dela, né? Que a gente vai ver que é completamente diferente da ideia que nós temos. O texto grego diz assim, aqui é o grego analítico. Apode ton remero Ioannu tu baptistu reos arti rebasileia ton uranon biadsentai kai biatai har patsusin auten. E porque é um contexto, né, que é uma conjunção, e desde dos dias de João do batizador, de João o batizador, até agora a atualidade. Atualidade de quando? De quando Jesus falou, de quando Jesus estava falando. O reino dos céus é violentado e os violentos, entendeu? Roubam a ele. E desde os dias de João o Batista até a atualidade, até agora, o reino dos céus é arrombado ou violentado e os violentos roubam a ele. Impressionante que aqui, ó, biat, sentai, tem bia. Bia quer dizer violência. Violência, força, impetuosidade, ó, biastai.
Violência de novo. Bia. Entendeu? Bia. Violentado, que aqui está na voz passiva. E violentos, adjetivo. Essa palavra aqui, gente, ó, biadzentai, que é o verbo biadso, ele na voz ativa quer dizer forço, violento, obrigo, subjugo, maltrato. A voz passiva, que é justamente esse daqui, ó, biadzentai, quer dizer ser obrigado, subjugado à força, sofrer violência. É como uma casa que alguém arromba, literalmente aqui está sendo violentada, arrombada, ou uma mulher que é estuprada. Entendeu? Alguém que vai à força. Tanto é que o contexto diz o quê? Olha, os violentos rapazam-se, roubam a ele. Esse violento aqui é forte, impetuoso, no sentido daquela pessoa que é violenta. E o rapazo quer dizer roubar, surrupiar, estipar, raptar. Então Jesus está dizendo aqui, traduzindo ao pé da letra, desde os dias de João Batista até o momento de agora, o reino dos céus é violentado. Entendeu? E os violentos roubam a ele. Aí eu pergunto, tem uma conotação positiva isso aqui? Né? Nós temos a mania de repetir, como sempre eu falo, as coisas e não averiguamos para saber. Em primeiro lugar, o tempo que Jesus está falando aqui, o tempo desse texto aqui que está falando, é no tempo de Jesus. Jesus disse, quando ele estava aqui, falando aos discípulos, no capítulo 11 de Mateus, que Mateus registrou, ele disse, desde o momento em que ele estava aqui na terra, que João Batista, até ele estar aqui, o reino dos céus, ele é violentado. Ele sofre violência. E os violentos, os impetuosos, que algumas vezes se chama de poderosos. Aí eu pergunto a vocês, como era a atitude dos fariseus, dos saduceus? Né? Aqui, na verdade, é somente para levantar essa questão e você me instigar, você pesquisar acerca desse texto. Em primeiro lugar, você vai ler várias vezes o versículo 12 do capítulo 11. Depois você vai ler todo o contexto do capítulo 11, que vem 11, antes e depois. E se você puder fazer como eu fiz, né, tomar um curso de grego, traduzir o texto, fazer uma análise do texto, será bom para que você possa compreender. Então, gente, vamos parar de repetir o que os outros dizem, vamos ouvir, não descartar, mas averiguar que nem os bereanos para compreender o que de fato o texto diz. Amém? Que Deus em Cristo continue a nos abençoar.